O Ministério da Fazenda reforçou o otimismo, aumentou para 3,2% a estimativa do crescimento do PIB brasileiro em 2023. É a terceira alta consecutiva da projeção feita pela pasta. Reportagem de Saulo Tiossi. A nova estimativa da Fazenda para o crescimento da economia é quase 1 ponto percentual maior do que a última previsão de julho. No mercado externo, o motivo é o aumento na expectativa de recuperação da economia chinesa. Por aqui, a Fazenda leva em conta o avanço do PIB acima do esperado no segundo trimestre, o mercado de trabalho aquecido e o desempenho do agronegócio, com aumento na safra projetada para 2023. A Fazenda também considerou o comportamento da política monetária. O Ministério acredita que o mundo passa por um processo de desaceleração global da inflação, o que pode levar a uma queda ou, pelo menos, a uma interrupção nas altas das taxas de juros das principais economias. Nesta chamada super quarta, a expectativa é de que o Federal Reserve mantenha o atual intervalo dos juros americanos. No Brasil, o mercado acredita em um novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, indo a 12,75% ao ano, motivado pelo comportamento da inflação. Em agosto, a alta do IPCA ficou abaixo das expectativas do mercado. Para o índice anual, a Fazenda divulgou a estimativa de 4,85%. O governo aposta na redução dos juros e da inflação para estimular o crédito no último trimestre do ano, melhor período para o comércio. E isso em um cenário em que as pessoas estão com mais renda disponível, né? Tem um maior volume de população ocupada e o cenário do crédito está melhor para as famílias, tende a puxar esse crescimento para cima. Já para 2024, a Fazenda manteve a estimativa de crescimento do PIB de 2,3%. Um ano de incertezas do mercado com relação à política fiscal e à dificuldade do governo em cumprir a meta de déficit zero. Em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as mudanças aprovadas pelo Congresso no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, devem ajudar o governo a cumprir a previsão orçamentária. Tem lá mais de R$1 trilhão que estava represado durante os últimos anos. Então, se nós formos diligentes e julgarmos entre 500 e 800 bilhões, que é a meta que foi dada ao CARF até o final do ano que vem, a nossa estimativa que consta do orçamento se torna uma possibilidade concreta. Porque, em geral, 10% dos julgamentos acabam entrando no Tesouro Nacional ou por pagamento do contribuinte ou porque ele judicializa e faz o depósito judicial para recorrer ao judiciário, o que acaba também gerando receita primária. Pessoal, nós estamos tratando de expectativas diferentes. Tem a expectativa do governo, que vocês acabaram de registrar mais uma vez nas palavras do ministro da Fazenda, e tem a expectativa diferente que é manifestada por agentes de mercado. Nós temos alguns dados sobre isso, mas a Thaís Herédia, que organizou, acho que é melhor você mesmo, Thaís, prosseguir então. Oi, William, boa noite, Samuel, a todos que estão conosco. Nós vamos trazer aqui uma tela que nós tiramos da Bloomberg, que é um gráfico que mostra o comportamento dos juros futuros, das taxas que estão sendo negociadas pelo mercado dos papéis que vencem em janeiro de 2025 e janeiro de 2031. Hoje são um dos principais papéis negociados no mercado. O que vocês conseguem ver à direita da tela e na tela de baixo, no gráfico de baixo, está até marcado com uma caneta com risco laranja, é a volta do aumento da diferença entre essas duas taxas de 2025 e 2031, sendo que a taxa de 2031 está se distanciando bastante da de 2025, ou seja, há uma expectativa de que os juros vão estar maior em 2031 do que estarão em 2025. Esse descolamento, essa diferença que o mercado chama de spread, essa abertura da taxa entre os dois períodos diferentes, carregam a percepção de risco sobre o cumprimento das metas fiscais. Se vocês olharem para trás, nos dois gráficos, vão ver que estavam lá em cima, essa diferença já chegou a ser muito alta. No gráfico de cima, os juros estavam lá para cima, isso era antes da apresentação
apresentação do arcabouço fiscal. Com a apresentação do arcabouço, os juros vieram caindo e hoje, obviamente, estão num patamar menor. Eu chamo a atenção para a reabertura da diferença entre as taxas, mostrando que hoje o mercado passou a prever uma dificuldade maior do fiscal a partir dos próximos anos. Então, é para essa diferença que o mercado olha, William. Samuel, tem uma questão aí que está na cabeça de todo mundo que está acompanhando a nossa conversa até aqui. Se a economia vai crescer mais, parece que vai. Se os juros vão cair, parece que vão. Se a inflação estará um pouco menor, parece que vai estar também. Por que essa expectativa? Dos juros subirem? Sim. Exatamente. Você falou tudo isso e digo mais uma coisa. O desemprego está no nível super baixo, né? 7,8%, que é historicamente muito baixo. Todo mundo está achando que a inflação vai cair e depois ela deve subir um pouquinho. E aí você joga a pressão lá na frente na política monetária. A economia está surpreendendo para melhor, a dinâmica está muito mais positiva. Eu acho, já há algum tempo que eu estou achando que tem um fenômeno mais estrutural de ganho de produtividade. Nesse dado do segundo trimestre, esse crescimento maior, vem um ganho de produtividade, então a economia parece que ela consegue crescer em condições normais, mas parece que está um pouco acima. Então, a gente vai pressionar nos próximos trimestres a capacidade produtiva da economia, o que vai gerar pressão sobre a inflação. Só esse ponto técnico me suscitou a curiosidade. Esse ganho de produtividade vem do quê? Por exemplo, da esperada simplificação de impostos? Pergunta número 1. 2. Esse ganho da produtividade viria então do quê? De emprego, de tecnologia, inovação e formação de material humano? Então, esse ganho de produtividade ele já foi coletado, ele veio no segundo trimestre. A economia cresceu e o uso dos fatores de produção não cresceu na mesma proporção. Por isso que a produtividade cresceu. Do mesmo uso de trabalho, capital, gerou um PIB maior. Essa produtividade deve ser maturação de um longo conjunto de reformas que a gente está fazendo desde o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, desde lá de 2015, que tem, aos trancos e barrancos e com todas as dificuldades da nossa economia política complexa, uma agenda reformista. A gente aprovou várias reformas e elas geram, com alguma defasagem, hoje a gente sabe que essas defasagens são longas, elas geram uma maior capacidade de crescimento da economia sem pressionar a base de recursos. Isso olhando a economia real. Mas nesse fenômeno que Thaís nos mostrou, que é essa abertura de curva, tem outro fenômeno que é mais financeiro, que é o quê? Está associado à apresentação da sua reportagem. Eu trouxe um outro tema de economia real, mas vamos voltar à questão mais financeira. Ora, será que o setor público vai conseguir estabilizar a dinâmica da dívida pública? Será que o ministro Fernando Haddad, com todas essas medidas de aumento da carga tributária por meio de tentar fechar oportunidades de planejamento tributário, ele vai conseguir melhorar a dinâmica do endividamento? Se ele não conseguir, prêmio de risco começa a pressionar. E aí a curva de juros, os juros mais longos, começam a embutir um aumento de juros que é função do aumento da percepção de risco. Daniel, então tem essas duas coisas, Samuel, oferta e demanda e risco. Oferta e demanda e isso, ou seja, se as pessoas confiam que o governo consegue controlar o endividamento em relação ao PIB. Daniel. William, o Samuel acabava de nos colocar aqui uma pergunta que era: será que o governo vai conseguir estabilizar a dívida? Veja o que está no prisma fiscal que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou hoje mesmo. Ouvindo o mercado, faz-se ali uma média das percepções sobre o endividamento em relação ao PIB do Brasil. E aí o que a gente tem na percepção do mercado? Um endividamento, dívida bruta em relação ao PIB de 76% em 2023, 79% em 2024, 81% em 2025 e 83% em 2026. Ou seja, isso vai crescendo paulatinamente ao longo do tempo, apesar
do novo arcabouço fiscal. O governo avalia, e eu tenho conversado muito nas últimas 2 semanas com o Ministério do Planejamento, Secretaria de Orçamento, a própria SPE, secretário Guilherme Mello nos dava uma entrevista agora há pouco. A percepção da equipe econômica é que consegue sim, ao contrário da percepção do mercado, consegue sim entregar déficit zero no ano que vem. E o que eles chamam ali, como que consegue entregar? Por que o mercado está errado, então? Eles dizem porque nós temos uma caixinha de ferramentas à disposição. E essa caixinha de ferramentas ali tem vários fatores. Tem aumento de receita, sim, tem taxação de fundos exclusivos, offshore, juros sobre capital próprio, tem regulamentação de decisões judiciárias, tudo isso gera arrecadação, pode não gerar tanto quanto previsto originalmente. Mas tem ali uns outros fatores, tem algumas coisas que o governo pode contar. Por exemplo, 20, 22 bilhões de reais, historicamente, são aqueles recursos que estão previstos no orçamento, mas não são executados. É o chamado empossamento. O governo mesmo não consegue aplicar o que está previsto. Tem uma possibilidade de contingenciamento. O contingenciamento certamente não vai agradar a ala política do governo, no Palácio do Planalto, ainda mais em ano eleitoral, o ano que vem. E tem também sempre alguma medida ali de última instância. A gente falou aqui da possibilidade de usar uma securitização do pré-sal como um último recurso para atacar o déficit e chegar à meta de déficit zero. Tudo isso somado, o governo acredita sim que dá para atacar. O que o governo também espera é um PIB que também surpreenda um pouco. É interessante o Daniel falar isso, William, porque essa é uma defesa do governo. O Guilherme Mello falou com a CNN hoje mais cedo, conversamos, eu estava na entrevista, e a discussão que está no mercado hoje é sobre a qualidade do plano que o governo tem para garantir uma arrecadação se os projetos todos não forem aprovados. Não é uma boa qualidade de composição das contas públicas. Talvez o Samuel possa me corrigir aqui se eu estiver errada. A qualidade de contar, securitizar o ganho do petróleo, como a gente já tratou aqui do pré-sal, comprometendo poupança futura, ou contar com um empossamento que pode ou não acontecer, ou seja, o planejamento, né, falou de planejamento tributário, o planejamento das contas públicas não demonstra qualidade na gestão das contas a ponto de, tudo bem você contar com aumento de receita, mas e com relação aos gastos? Esse equilíbrio ainda não é óbvio e não é garantido na cabeça dos economistas. A securitização, Thaís, eu entendi, é uma operação de antecipação de receita. Lembra coisas que Orestes Quercias fez no estado de São Paulo nos anos 1980, com resultados bem ruins, né? Bem ruins. Qual é o problema? Isso, né? Qual o problema? Ok, eu faço antecipação de receita do pré-sal e aumento a receita o ano que vem. Bom, e como que vai ser a receita em 2025, em 2026, 2027? Porque toda essa dinâmica de dívida que a gente viu agora, que aumenta 2% ao ano em relação ao PIB, na conta que as pessoas fizeram, elas levaram em consideração que vai ter um aumento de produção no pré-sal e que vai ter um aumento de receita. Ora, se eu uso uma operação de antecipação de receita, eu não mudo nada, porque eu estou tirando receita do futuro para o presente, eu melhoro o quadro do ano que vem, mas aí na dinâmica da dívida eu vou piorar o quadro do ano subsequente. E aí a dívida em 2026 vai ser os mesmos 83% do PIB. Esse é um aspecto. Então ele não resolve. Esse é um aspecto que o Daniel levantou, a Thaís prosseguiu e você agora matou, que é específico em relação ao que o governo precisa acumular de aumento de receitas. Aí está a questão política embutida. A gente viu lá em Nova York, nessas últimas 48 horas, uma demonstração muito, encenada no bom sentido, não estou falando desse tom pejorativo, entre os presidentes das casas legislativas, o presidente da República e o próprio ministro da Fazenda, dizer não tem mais essa brigaiada. Nós vamos conseguir chegar ao que a gente quer para poder, eventualmente, como disse o Guilherme Mello hoje, cumprir a meta do déficit zero. Ninguém acredita muito nela, mas ele está dizendo que sim. Por que a gente está trabalhando junto? Tá mesmo?
William, é interessante ouvir vocês falando sobre toda essa questão econômica, o mercado, como ele trabalha, a própria equipe econômica, mas a gente tem que pôr na mesa o Congresso Nacional, né? Você traz exatamente o Congresso Nacional. Por quê? Porque do primeiro para o segundo semestre, a gente vem falando disso, tem uma mudança do poder de agenda. O poder de agenda nesse segundo semestre está muito mais nas mãos do Congresso, que está incomodado com tudo isso que a gente está vendo, em relação a esse otimismo exacerbado da equipe econômica em relação ao déficit zero. Está incomodado, não acredita, acha que não vai dar e está começando também. O Daniel fala de mexer na caixinha de ferramentas, o Congresso também tem lá suas caixinhas de ferramentas e uma delas é não endossar o que muitos deles consideram maluquice até por parte do governo e por parte da equipe econômica. O Danilo Forte, que é um dos players aí nesse processo de política econômica, o relator da LDO, ele tem falado, né? A semana passada ele deu uma declaração, inclusive forte, questionando isso, né? Em relação ao Fernando Haddad, a meta de déficit zero. Então a gente tem que entender, de alguma maneira, que o Congresso não é só um receptor dessas vontades da equipe econômica do Palácio do Planalto. Ele é um ator e determinante, haja vista como o Arthur Lira tem forçado o debate sobre reforma administrativa. Então não será tudo como o governo quer. Na questão de aumento de arrecadação não será. E o Congresso já começa a agir num... Deixa eu ver então um ponto específico contigo, Daniel. O ministro da Fazenda, por exemplo, se manifestou hoje de forma muito categórica em relação à possibilidade de aprovação de vários tipos de taxação. Eu sinto duas aqui que ele mencionou. Os fundos lá fora, em pessoas jurídicas, as chamadas offshores, e os fundos exclusivos aqui. Ele consegue o que ele quer? William, como é que o governo está vendo isso? Se a gente pegar, é uma batalha por vez. E a primeira batalha é da taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos. Se a gente for pensar um mês atrás, 2 meses atrás, esse assunto era intragável para a maioria da Câmara e até para o presidente Arthur Lira. Hoje não é mais, porque o governo conseguiu envelopar isso de uma forma que é taxação dos super ricos. E aí, conversando com vários líderes do Centrão aqui, o diagnóstico que a gente tem é: como é que eu vou botar meus deputados para votar contra taxação dos super ricos? Não dá. O que dá para discutir é a dose do remédio. Então, o governo já pode contar com uma possibilidade grande de aprovação dessas medidas, da taxação dos fundos. O que talvez não consiga é com a alíquota que quer agora. Aí, sim, o Centrão e o Congresso, incluindo a nova base aliada de Lula, certamente vão jogar para baixo. Aí tem alguns assuntos, juros sobre capital próprio, a MP 1185, que regulamenta aquela decisão do STJ sobre tributos, essas ainda estão sendo mal digeridas pela Câmara. Mas aí o que o governo diz é o seguinte: olha, são assuntos muito áridos e ainda não deu para conversar com os deputados sobre isso. Então a gente não leva tudo, mas alguma coisa a gente leva. Pelo lado do Congresso, eles podem dizer: olha, a gente não ia entregar nada, então a gente precisa arrancar uma alíquota menor do que se estava pensando. Um jogo mais ou menos em que cada um cede um pedaço e encontra-se uma solução de compromisso, vamos dizer. Mas se o buraco é de 150 bi, só essas 2 medidas que você fala, salvo, pelo menos nas nossas contas aqui, dá 30 bi. Não dá nada. É muito pouco o que o governo conta e espera do Congresso, o que o Congresso topou entregar, perto de tudo que o governo precisa. Não, gente, é assim, uma Daí coisa o descrédito, né, até. É brutal o aumento de receita. Eu queria acrescentar 2 coisas aqui. A primeira delas é que, assim, hoje é uma discussão, depois que o orçamento vai para o Congresso Nacional, são centenas e centenas de páginas, os economistas todos, as nossas fontes, vão se debruçando sobre os números e o que está ficando claro, por exemplo, é que há uma superestimação de receita e estão subestimando as despesas. Ora, então, a premissa da leitura do orçamento... Eu mencionei isso na abertura, 3,5% do PIB gasto real. Exato, mas ainda assim há uma subestimação de despesa Aumento, na lei. Falando.
Exato, mas ainda assim estão dizendo, olha, tem despesa aí que está mal calibrada, ela vai ser maior, não vai ser menor. Tem receita que está mal calibrada, ela vai ser menor, não vai ser maior. Então, esse é o primeiro ponto. E esse é um debate que ainda vai continuar, porque a gente ainda não se debruçou, ainda tem a LDO para ser aprovada, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, o próprio orçamento. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui, hoje, nas conversas que eu tive com o mercado, eu entendi que há um movimento voluntário, discreto, né, combinado ali entre boas cabeças do mercado, de dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar expondo muito o Haddad. Lembrei da fala do Danilo Forte, eu tenho dó do Haddad. Pois o mercado está começando a ficar com dó do Haddad. Dizer assim, olha, porque toda vez que a gente bate no Haddad, o fogo amigo bate mais. Então, como o Haddad é a cabeça que sobrou ali, tentando, de alguma forma, manter a serenidade, a racionalidade, se a gente ficar falando mal do Haddad, o fogo amigo vai para cima dele. Então, existe até essa noção de vamos blindar o ministro, ninguém fala mal do ministro, para que ele não apanhe dentro de casa. Eu acho que o enfoque da equipe econômica não me parece o melhor. Por exemplo, esse negócio de antecipar a receita. A dívida é ao longo do tempo. Você traz a receita para hoje, vai faltar lá na frente e não muda nada na dinâmica da dívida. Ele fez uma regra fiscal. É importante que ele cumpra. A regra fiscal prevê o não atingimento da meta. Se não atinge a meta, tem uma punição, tem um redutor no crescimento do gasto para o ano seguinte. Ora, então, não fica tão preocupado com a meta o ano que vem. O que importa, a gente não está discutindo dinâmica de dívida, olha o nome, é dinâmica. O que importa é o que acontece ao longo do tempo. Ele tem que demonstrar, não atender a meta o ano que vem, ele tem que demonstrar que o governo como um todo está empenhado em fazer uma dinâmica fiscal que ao longo do tempo produza progressos, melhoras. Uma melhora muito grande artificial não resolve nada. Na verdade, piora. O Daniel está me pedindo a palavra. Daniel, é rápido, senão eu reinicio o programa depois do intervalo contigo, pode ser? Posso já deixar uma pergunta para o Samuel aqui? Por favor. Samuel, me parece que a gente às vezes esquece que estamos inseridos no mundo e me dá uma impressão de que a gente sempre fala assim, o Lula é um cara de sorte, né? Sempre que ele assume, a gente tem vento de cauda aqui, é uma beleza que o Brasil cresce. Mas se a gente olha aqui, Alemanha com problemas, China pela primeira vez em muito tempo crescendo menos de 4% ali com uma dificuldade imensa. Os vizinhos aqui com uma dificuldade terrível entrando em recessão. Será que pela primeira vez o mundo está jogando contra no governo Lula? Fica a pergunta no ar. A gente volta daqui um instantinho com esse assunto. Até já. Pensa comigo, 50% do tempo da área de compras da sua empresa é gasto em demandas que representam 10% das suas despesas. Faz sentido isso? Conheça a BR Supply e tenha acesso ao Supply Manager, um intra-e-commerce moderno e intuitivo. São mais de 12 mil itens voltados ao consumo recorrente de suas operações. Tudo automatizado e personalizado. Acesse brsupply.com.br e saiba mais. Tudo começou em 1962, em um pequeno galpão. O galpão virou fábrica e a fábrica se transformou em uma das maiores do país. Foram anos de inovação e evolução para proporcionar produtos reconhecidos e premiados pela excelência e qualidade. Castor, 60 anos dedicados à vida saudável, ao conforto e bem-estar das famílias brasileiras. O que é conexão para você? É algo que vem de fora ou que vem de dentro? Conexão é morar onde você gosta. É trabalhar perto. É viver do jeito que você escolhe. Um novo bairro para a cidade. Esporte, cultura, mobilidade. E o melhor, no coração de Campinas. Para todas as suas conexões, Parque Alphaville Campinas. Há um ano, o JP Morgan Chase escolheu se tornar sócio do C6 Bank, como parte de sua estratégia de expansão no varejo bancário global. E agora, reafirma seu compromisso, aumentando a sua participação no C6 Bank.
Faça como a companhia líder em serviços financeiros em nível global e escolha o C6 Bank. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. Cada empresa do comércio de bens, serviços e turismo que abre as portas faz girar uma engrenagem que move o Brasil. Federações e sindicatos do Sistema Comércio se reuniram em 2 eventos para integrar e compartilhar as melhores práticas sindicais para todo o país. O presidente Tarsos fala, eu concordo. Para gerar empregos, nós precisamos cuidar bem das pequenas e médias empresas, precisamos dar uma atenção ao comércio e serviço. O Conecta foi uma grande oportunidade para a gente aprender, inovar e colocar em prática para o empresário do comércio de bens, serviços e turismo. O Cicomércio é uma grande rede e essa união nos faz cada vez mais fortes e representativos. Trabalhamos para fortalecer cada elo deste grande sistema que qualifica, cuida das pessoas e desenvolve o nosso país. Sistema Comércio, trabalho que valoriza o Brasil. Futebol não é só um esporte, é um negócio. Domingo, 9h15 da noite, tem CNN Esportes S.A. Um programa para falar dos assuntos que movimentam a indústria do futebol. Gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias de investimento dos times, marketing de produtos e marcas, a lucrativa janela de transferência dos clubes. Eu sou João Vitor Xavier e vou receber empresários, dirigentes, lideranças e personalidades para discutir esse mercado. CNN Esportes S.A. Domingo, 9h15 da noite. WW voltando do intervalo com uma pergunta deixada no ar ao final do primeiro bloco pelo nosso Daniel Hittner para o nosso convidado Samuel Pessoa. Desta vez o mundo está jogando contra o Lula? Não, até agora não jogou, né? A gente tem que lembrar... Em termos de economia, claro. Não, na economia. Porque tem duas coisas. O Daniel lembrou muito algumas surpresas ruins na atividade econômica, né? A China é uma surpresa ruim, a Europa tem lá esse problema da guerra. Agora, tem outra dimensão em que o mundo pode ajudar ou atrapalhar, que é nos juros, né? E desde o começo do ano, nós tivemos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, especialmente nos Estados Unidos, nós tivemos surpresas positivas na inflação. Ou seja, houve uma desinflação mais forte do que se imaginava e uma desinflação que não requereu, até agora, elevação da taxa de desemprego. O desemprego nos Estados Unidos continua super baixinho e a taxa de inflação caiu. Inclusive, naquelas medidas que a gente chama núcleos de inflação, também está caindo. Então, essa surpresa positiva sinaliza um ciclo de juro um pouco mais curto. Evidentemente, isso já passou. O câmbio já andou de 5,2 para 4,8, né, que ele estava em 5,2 no início do ano, foi para 4,8 lá em maio, junho. Na minha conta, 2/3 desse movimento é essa dinâmica internacional lá dos Estados Unidos, 1/3 é a melhora fiscal aqui dentro, com os bons movimentos do ministro Haddad. De lá para cá piorou um pouquinho, porque a inflação continuou caindo, mas a atividade econômica no mundo todo, não foi só no Brasil que houve uma surpresa positiva no segundo trimestre. Os Estados Unidos também está crescendo mais. E aí esse crescimento gera uma dúvida nas pessoas. Será que a inflação também não pode ser mais resiliente? Aquela pessoal que diz, né, a última milha que falta para a inflação cair, será que não vai ser um pouco mais difícil? Então, de fato, nas últimas semanas o mundo atrapalhou um pouquinho, mas se a gente olhar num cômputo global, desde o início do terceiro mandato do presidente até hoje, o mundo ajudou bastante. E a expectativa era super negativa também, né, Samuel? Se pegar ali Era recessão nos Estados Unidos. Era recessão nos Estados Unidos. E esse novembro, cenário... dezembro, todas as expectativas eram muito baixas, né? E aí um cenário que era muito pouco provável, né, que as pessoas chamam de pouso suave, que é se a inflação americana cair, atingir lá em 2025 os 2%, que é a meta deles, sem precisar ter essa recessão, hoje ele é mais provável.
Eu quero só fazer um complemento aqui. Naquele gráfico que a gente mostrou da Bloomberg, houve uma abertura dos juros futuros, sim, e uma parte desse movimento, claro que também está ligado ao aumento dos títulos americanos, então precisa fazer parte desse movimento da abertura das taxas tem a ver com o movimento das taxas de juros americanos, que também comprovam aqui o que o Samuel está dizendo, que se há uma percepção de que os juros lá vão ter que ficar mais altos, com medo de que a atividade econômica mais aquecida possa gerar alguma inflação, o Brasil também reage. Então, uma parte dessa alta não foi tudo culpa nossa, não. Uma parte dessa alta também veio lá de fora. Agora, tem um fator político, desculpa, William. Não, fica à vontade. Você fez uma coluna recente na Folha, né? No seu espaço lá, Lula tem sorte, né? Eu disse que foi não. Foi polêmica, você disse que não. Disse que não. Não, mas tem... você acha que o componente estabilidade política joga a favor? Porque, queira ou não, goste ou não, a chegada de um presidente assim, da política, vamos dizer, na origem, distensiona o ambiente político. Isso contribui? Olha, eu acho que isso contribui muito. Quando a gente pega a literatura dos cientistas políticos, o Brasil é um sistema político complicado, eles chamam de presidencialismo multipartidário, presidencialismo de coalizão. Tem alguns entusiastas, tem vários cientistas políticos que são entusiastas das virtudes do nosso sistema, mesmo os mais entusiastas. Eles andam perdendo um pouco esse Mesmo problema. os mais entusiastas, eles têm um ponto. Eles dizem, o nosso sistema ele tem um problema, que ele depende muito da competência do líder, da liderança, do presidente. Quando a gente elege presidentes que não têm apetite para a política, e a gente recentemente elegeu Dilma Rousseff e Bolsonaro, que são dois presidentes que não sabem fazer política, as coisas ficam muito mais difíceis. Inclusive, o protagonismo do Congresso e esse certo esvaziamento dos instrumentos da Presidência da República coincide com essa dinâmica da gente escolher presidentes que não são do negócio, não são do ramo. E o Lula é do ramo. Eu acho que isso é muito melhor. É melhor ter um presidente independente de direita, de esquerda, do ramo, do que alguém meio neófito na política, que não sabe tocar o barco. Samuel, deixa eu puxar você para aquilo que se chama no vocabulário anglo-saxão back to basics. Vamos para uma coisa básica. Nós temos um governo, como você acabou de caracterizar, seguindo a trilha do Caio, que vem da política, entende o jogo político, mas é um governo que está aumentando os gastos permanentes. Talvez a principal característica de todas essas PECs, do fim do governo Bolsonaro e da transição, seja não só a festa da gastança, que essa aí o Congresso entrou com alegria nela, mas seja o aumento dos gastos permanentes. E como é que a gente vai financiar? Esse é o problema. Esse problema a gente contratou na PEC da transição. O Lula não tinha nem tomado posse, mas ele coordenou um movimento do Congresso de colocar mais ou menos 150 bilhões de reais no gasto público permanentemente. Ora, a gente já tinha um certo déficit. Esse é o presidente que vem da política. Hein? Sim. Então, ele resolveu, ele fez algum cálculo que ele tinha que começar a ter entregas rápido para despolarizar o país. A política, porque ele inverteu. No primeiro ano você faz o que precisa fazer, que dói, depois você recupera. Ele já quis. Em geral você come, você consome capital político para arrumar macro e aí no final do mandato você colhe os benefícios. Ele resolveu inverter essa lógica, sabe-se lá por que motivo. Aí no orçamento, tudo que você falou agora, os números que motivou essa conversa, é a conta, E aí a conta vai ter que aumentar a carga tributária. Então, o primeiro movimento do ministro Fernando Haddad foi achar uma série de espaços para fechar oportunidades de planejamento tributário, coisas como CARF, preço de transferência de empresa que exporta commodities do Brasil para um paraíso fiscal e exporta commodities para um preço muito mais baixo e realiza o lucro fora do Brasil, coisas como aquela medida que o
ministro ganhou no Superior Tribunal de Justiça, que é a incorporação dos benefícios que os governadores dão para as empresas de ICMS, que deprime o lucro e aí o imposto de renda da União fica menor, e uma série de coisas. O ministro está tentando, foi o que nós discutimos aqui, vai ter um cabo de guerra entre o Congresso e o Executivo, vamos achar um meio termo. Esse meio termo deve ser esse aumento de dívida pública até os 83% do PIB no final de 2026, que o Daniel deixou aqui. O que sai de tudo isso, no meu entender, é que Lula vai legar para o próximo presidente uma dívida maior. E esse vai ser um tema que a gente vai lidar no próximo mandato. Você está dizendo que ele vai deixar como legado uma dívida maior e uma carga tributária maior? Maior, mas não o suficiente, porque o Congresso não vai dar tudo para ele. Daí a dívida. E daí a dívida. Daniel. Agora, isso não é... Isso partindo do pressuposto justo de que a gente vai patinar ali com um PIB em torno de 1,5%, é o que está se prevendo para 2024, e ninguém tem uma projeção muito maior para 2025, né? Isso é mais uma pergunta do que um comentário. Agora, a parte do comentário é que, claro, o governo projetou hoje essa nova revisão do PIB em 3,2% para 2023. Se tivesse alguma coisa diferente, teria se manifestado. Agora, eu questionava aqui a equipe econômica se o erro, se vier um erro, vocês estão achando que vem mais para baixo ou mais para cima? E todo mundo diz aqui, olha, é claro que são suspeitos para dizer, mas mais para cima. Por quê? Porque tem alguns fatores aí que o governo não se sentiu seguro para embutir nessa previsão de hoje, que são os seguintes. O desenrola está funcionando, pode liberar renda. Você tem uma desinflação de alimentos, libera a renda de classes mais baixas. Você tem já uma percepção de que a atividade econômica na construção civil está se engajando. Então, você tem Minha Casa Minha Vida, alguns investimentos do PAC, ali, principalmente obra pública, em rodovias, esse tipo de coisa, que começa a aparecer. Então, todo mundo está dizendo, olha, comércio vem forte no quarto trimestre, a gente pode ter um PIB maior do que 3,2. Será que a gente não está precificando muito para baixo o PIB de 24, de 25? Porque a gente já teve esse erro, digamos, entre aspas, em 2023. O Daniel, você está fazendo a pergunta para a melhor pessoa da mesa, que é o Samuel, porque o Samuel, ano passado, foi o primeiro a dizer, vocês estão tudo errado, a economia vai crescer muito forte, e ele estava certo. Então, eu estava doida para te perguntar isso. E tem uma coisa que nós estamos errados, né? Nós temos quebrado a cara nas previsões. Não, de fato, toda a saída da pandemia a gente subestimou e o Brasil surpreendeu para melhor, né? Já há algum tempo vem surpreendendo para melhor. O ano passado surpreendeu para melhor. Eu me lembro que em dezembro de 21, todo mundo dizia que ia crescer meio. Tinha algumas previsões até de crescimento negativo para 22. E o ex-ministro da Energia, né, no final do governo Bolsonaro, o Adolfo Saxida, disse, vai crescer 3 em dezembro de 21 e ele estava certo. Cresceu praticamente 3 no ano passado. Ele tinha sido SPE, né? Ele tinha sido secretário de Política Econômica, né? O lugar que hoje está o Guilherme de Mello. Então, é um fato, e eu comecei esse programa exatamente dizendo isso. Olha, o dado do segundo trimestre que o IBGE divulgou mostrou já um certo ganho de produtividade. Qual é a minha interpretação? Nós ficamos muito tempo arrumando a economia. Fizemos marco regulatório do saneamento, independência do Banco Central, reforma da Previdência, teto dos gastos, agora tem um novo marco fiscal, fizemos liberdade econômica, a resposta trabalhista, liberdade econômica. Então tem um pacote. Lá no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, nós mudamos os critérios de elegibilidade para o benefício de pensão para o morte e para o abono salarial. Então, é um pacote grande e ele matura. Lembremos, nós ficamos lá no governo FHC e nos 3 primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, quando o ministro era Antônio Palocci, fazendo um monte de reformas. E elas maturaram. A minha interpretação da aceleração de crescimento que houve nos 8 anos do presidente Lula nunca foi boom de commodities. Se vocês pegarem o que eu escrevi, eu nunca disse isso. Boom de commodities ajuda na receita de impostos, mas não tem uma relação direta de boom de commodities com crescimento econômico. Então, para encerrar, vamos de novo back to basics. Você está dizendo que a famosa diferença entre aquele PIB que a gente considera potencial, que é a soma de todos os fatores,
e o PIB real está diminuindo, ou seja, o crescimento do PIB brasileiro está ficando próximo de um PIB potencial mais alto? Exatamente. Respondendo à pergunta que o Daniel havia me feito, eu acho que a gente já tem um conjunto de evidências que indica que provavelmente a capacidade da economia brasileira crescer nos próximos anos, sem pressionar a inflação, sem pressionar o mercado de trabalho, subiu um pouco. Quanto subiu ninguém sabe, mas acho que tudo que a gente falou aqui aponta nessa direção e isso ajuda sim na dinâmica da dívida pública, talvez aqueles 83% do PIB que o mercado projeta para dezembro de 2026 vire 81%, que é uma ótima notícia. Samuel Pessoa, pesquisador do IBRE, da FGV e do Julius Baer, muito obrigado pela sua participação no programa e a sua presença aqui na nossa bancada. Boa noite, Samuel. Boa noite, foi um prazer estar aqui com você, gente.